Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a receitinha desse biscoito gengibre. Aqui eu tenho meia xícara de manteiga em temperatura ambiente, sem sal, tá pessoal? Pode ser a manteiga ou pode ser a margarina, fica a critério. Vou adicionar na batedeira juntamente com meia xícara de chá de açúcar mascavo. Eu estou fazendo na batedeira, mas pode ser feito tudo na mão, tá? Só misturar os ingredientes todos. Um ovo também. Vou deixar bater bem. Vou adicionar também 1/3 de xícara de melado. Se não tiver melado, você pode colocar o mel, mas não ficará o mesmo sabor, tá, pessoal? Agora eu vou peneirar todos os meus secos. Primeiramente, a farinha de trigo. Eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo aqui. Duas colheres de chá de gengibre em pó. Se você não tiver o em pó, você pode usar o ralado, mas diminui a quantidade, tá, pessoal? Uma colher de chá de bicarbonato, uma colher de chá de canela e meia colher de chá de fermento em pó. Vou misturar todos esses ingredientes na minha farinha de trigo. Agora, eu vou pegar aquela mistura também que ficou batendo na minha batedeira, mas lembrando a vocês que pode ser feito na mão, você bata tudo com o fouet, que só não vai dar a mesma consistência desse creme aqui, mas dá certo também, pessoal, que eu fiz uma outra massa na mão. Agora, eu vou tirar aqui o meu creme da batedeira e vou adicionar os secos. Eu vou adicionando aos poucos aqui na batedeira. Se for na mão, você também vai adicionando aos poucos até tornar uma massa consistente. Quando você não conseguir mais bater ele na mão, você coloca na bancada e sova um pouquinho a massa para ela ficar lisinha. Ela vai ficar desse jeito, ó, pessoal. Aqui ela já está colocá-la em um saco plástico ou um plástico filme, enroladinha, para geladeira por no mínimo 2 horas. Tem que estar bem fechadinha e deixar ela lá quietinha por 2 horas, para depois trabalhar com ela, tá, pessoal? Após ela gelada, ó, ela vai ficar assim. Eu pego um pedaço, coloquei somente farinha na minha pedra para não grudar. Vou apertar ela um pouquinho para unir todos os pedaços e vou abrindo com o rolo. Ó, como vocês podem ver, ela é uma massa bem quebradiça, mas continua que dá certo. Vou abrir ela numa espessura não muito fina, nem também não muito grossa. E se o rolinho for grudando, eu vou somente passando farinha e vou abrir na minha massa. Você pode abrir também entre 2 plásticos ou direto no papel manteiga, fica a critério. Eu me arrependi, sinceramente, pessoal, de não ter aberto entre os 2 plásticos ou no papel manteiga, porque facilitaria bastante, que ela dá bastante trabalho para retirar depois daqui dessa bancada. Vou pegar o cortador da sua preferência, aqui eu tenho em formato de bonequinhos, que é o tradicional, né? Os bonequinhos tradicionais de biscoito de gengibre. E tenho esses aqui, ó, em formato de Papai Noel, de árvore, de sino, de estrela, que esses são da Mago. E vou cortar toda a minha massa. Esse cortador vermelho, pessoal, ele tem um probleminha, que às vezes, ó, como vocês podem ver, ele gruda. E aí, se ele grudar, é difícil de conseguir tirar ele por completo. Eu não consegui, eu desisti.
Aí os demais eu tomei mais cuidado para poder não grudar. Vou somente pressionar e puxar, ó, dessa forma. Aí agora, depois de cortar toda a minha massa, eu vou somente tirar os excessos. Após tirar todos os excessos, eu venho descolando eles, ó. Eu venho passando uma estequinha ou uma faquinha para ver se não estão grudados. E aí, vou pegar e vou colocar sobre um papel manteiga para levar para assar forno 180 graus. Dessa forma, pessoal. Só lembrando a vocês, pessoal, se vocês estiverem gostando, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, comente aí embaixo e não esqueçam de se inscreverem no canal e ativar as notificações. Assim, quando eu lançar vídeos novos, vocês serão notificados. Esse restante da massa eu vou somente sovar novamente para unir todos os pedacinhos e utilizar novamente, abrir e cortar. Agora, ó, tá aqui, cortei essa forma e cortei mais uma outra forma. Vou levar para assar a 180 graus, ó. Aqui já estão assados. Tá vendo? Eu não posso deixar ele muito tempo. Quando ele começar a ficar com uma bordinha mais dourada, eu posso retirar, senão vai passar do ponto. Vou somente retirar e deixar esfriar. E assim ficaram, ó, pessoal. Agora, vamos para a decoração. Eu vou usar glacê, industrializado. Eu fiz ele, dissolvi ele conforme as instruções, tá? Ó. Aí eu coloquei num saquinho com um furo minúsculo para poder decorar. Aí a decoração é a critério, né? Vou fazer o tradicional, o biscoitinho tradicional, vou fazer uns modelinhos. Vou fazer também um modelinho dele todo preenchido em glacê. Vou usar o mesmo glacê, somente tingido de vermelho, tá? E lembrando a vocês, pessoal, tem que deixar eles num saquinho plástico ou num tupperware bem fechado para não amolecer o biscoito.
E assim ficou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixarei também aqui na tela o meu Instagram. Me sigam lá também, pessoal. E deixarei também na descrição do vídeo, tá? Beijos, fique com Deus. Até uma próxima.